entrevista esse mesmo periódico numa segunda-feira de uma violência absurda. Ele não consegue falar de um assunto de economia, um assunto de política externa. Está sempre nos jornais. Agora, com conteúdo, não fala de economia. Eu queria que ele me explicasse a situação econômica do Brasil em 5 minutos. Como qualquer... Eu sei falar em 5 minutos. Eu desafio o senhor. Em 5 minutos, falar como é que está o Brasil, economicamente. Discutir. Aqui, sentar aqui. Aqui. E discutir. Não é vir com agressão, falar que vai matar todo mundo, prender todo mundo. Você conversa fiada. Discute política externa. Quero ver se o senhor tem preparo para ser presidente. Eu desafio o senhor não tem preparo nenhum. O senhor é uma enganação que leva gente de bem acreditando no senhor. Sabe por quê? Por causa da desmoralização do Estado Democrático de Direito. Quando você gera impunidade, as pessoas ficam desesperadas e acreditam num embusteiro. O senhor é embusteiro, você não sabe nada, a não ser ficar repetindo ladainha de pena de morte, que vai fazer. O senhor não sabe nada do que é o Brasil, não conhece a história do Brasil, e o senhor sabe como oficial que o artigo que o senhor escreveu viola o regulamento do Exército. O senhor precisa aprender, será que o senhor sabe ler? E foi punido corretamente, porque existe uma coisa chamada hierarquia. E o senhor tem que entender como funciona uma estrutura. O senhor é uma enganação. E ela continua sendo morta. Já foi morta pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, né? Continua sendo assassinada. A primeira, com 4 tiros, foi executada, e tem as mortes virtuais, que da extrema-direita, né? Que tenta se pisar no cadáver. Aqui direita é igual a centro, que é igual a esquerda. É tudo igual, é uma geleia geral. Uma questão que me incomoda, e eu tenho falado sistematicamente aqui, é a questão do extremismo. É curioso, a candidatura a Jair Bolsonaro, a pré-candidatura, ela destampou uma extrema-direita, não é direita, uma extrema-direita raivosa, reacionária, a favor de tortura, da violência, né, de resolver tudo fora da democracia, querendo um regime totalitário. É curioso que essa extrema-direita, com tons também até antissemitas, ela estava escondida. Então o bom da candidatura Jair Bolsonaro é que ela destampou isso que estava escondido na sociedade, que eles tinham vergonha de manifestar seu extremismo, seu ódio à democracia, seu ódio à liberdade, seu ódio à diferença. E a extrema-direita, representada por Jair Bolsonaro, destampou esses setores da sociedade que são ignorantes, que não leem. A entrevista dada à Rádio Jovem Pan por Fernando Henrique Cardoso. É delírio da extrema-direita. Da extrema-direita. E eles diziam assim: temos de matar esses sem vergonhas, canalhas e palavrões. E o curioso é que jovens, meia-idade, idosos, e homens e mulheres que têm uma linguagem de sarjeta, que não conseguem saber que a democracia, a base da democracia é o debate e a convivência de contrários. Eles são fanáticos, e o fanático segue, não pensa. O fanático não quer pensar, outro pensa por ele. Quem pensa? O seu líder, que ele segue cegamente. Se o seu líder falar para se jogar no lugar, ele vai e se joga. E aí você entende os fenômenos do século XX. O nazismo, o stalinismo. Caso o que chama atenção é esse ódio. E esse ódio ao conhecimento, ao estudo. Então o ataque que se fazia à entrevista, sem assisti-la e sem ouvi-la, é também porque o entrevistado escreve, é professor, lê. E eles têm ódio do conhecimento. Lembra um pouco aquele general franquista na Guerra Civil Espanhola, 1936-39, que dizia assim: ao falar de cultura, eu puxo um revólver. Eles são iguaizinhos. Os extremistas de Jair Bolsonaro são idênticos aos franquistas. Eles têm ódio ao conhecimento, têm ódio à liberdade e têm ódio à democracia. A gente não pode conciliar com um torturador. Quando um deputado, por exemplo, Jair Bolsonaro, no dia do impeachment, naquele domingo, melhor dizendo, em que a Câmara autorizou que o Senado processasse e julgasse, como diz o artigo 51 da Constituição, quando ele saudou um torturador, um assassino, que chefiou o DOI-CODE aqui em São Paulo durante 4 anos, na Rua Tutóia, aquilo, acho que deixou todos os brasileiros de bem, que entendem que é democracia, enojados. E o pior, que aquilo destampou uma extrema-direita nazista. Volto a dizer, porque nazismo, é importante que vocês entendam. Além do antissemitismo, que é gravíssimo, nazismo é uma forma de comportamento pessoal, de relacionamento político, de visão de mundo. Então, quando você transforma um torturador, um assassino em herói, o que é isso? O que é isso? E o Brasil reagiu muito pouco àquilo. Muito pouco. Na verdade, quase que não reagiu. O que aconteceu? Abriu campo para pessoas nessas redes sociais, gente facínoras que estão nas redes sociais, fazendo campanha em defesa de torturadores, inclusive com bloco de carnaval, porque se não fosse o Ministério Público Federal aqui, estadual, desculpe, de São Paulo, esses facínoras estariam desfilando, saudando torturadores. Olha que ponto de barbárie. Eu falei há minutos atrás do lixo como barbárie, da barbárie agora defendendo tortura. Então o episódio do cemitério de Perus tem de ser lembrado, que é um momento triste da história do Brasil. As pessoas foram presas sem mandato judicial, torturados e assassinados à sombra do Estado. E
e seus corpos despedaçados e enterrados clandestinamente em Perus. Quem era o delegado responsável pelo DOPS? O chefe? Romeu Tuma. Romeu Tuma. E quem chefiava o boicote? O assassino Ustra. Então nós não podemos tergiversar sobre isso. Quem defende democracia, liberdade, civilização, tem de enfrentar torturadores e terroristas. Né? E isso é um ponto lamentável. Tem de ser feita a investigação, descobrir quais são os restos dessas pessoas, se for possível. É um avanço, é importante isso. Agora, a gente não, eu digo isso porque esses fascínoros me ameaçam nas redes sociais. Me ameaçam de morte, inclusive. De morte. E é importante destacar publicamente que eu não tenho medo de fascínora, né? Não tive medo dos lulistas e não tenho medo dos bolsonaristas, não. Né? Por quê? Porque o que eu estou falando é respeitar a Constituição brasileira. Eles ameaçam. E se algo acontecer, a responsabilidade é de Jair Bolsonaro. Rapaz, pro Jair Bolsonaro é ótimo, não. Ele está no hospital. Porque se ele fosse debate, seria destruído. Eu sei que muitos não vão gostar, mas eu tenho direito de ter a minha reflexão. Né? Eu tenho direito. Eu sei que vocês radicais são iguaizinhos aos do outro lado, mas eu tenho direito. Sabe por quê? Eu estive com ele aqui em maio do ano passado. Salvo o dia, deve ter sido 23. Aqui, sentado ao meu lado, 40 minutos. Foi o primeiro lugar que nós demonstramos que ele era raso. Ele não sabia nada. Nada. Eu fiquei atônito. Eu sabia que ele era fraco, mas não sabia que era tão ruim. Depois estiveram em maio desse ano, durante uma hora, com o conjunto dos colegas. Fraco. Então não ia aos debates. Ele deve ter levantado as mãos aos céus. Oh Deus, que bom. Porque não tinha o que apresentar. Evidentemente que eu me solidarizo com a tragédia, com o covarde atentado. Evidente que sim. Né? Que diferente dele, eu acho que ele faz. É importante que ele esteja no debate político. Eu sei que ele sempre desqualifica ele e seus seguidores. Seus seguidores ou seus asseclas algumas vezes, porque usam linguagem absurda, agridem, ameaçam. Eu tive 3 queixas-crime que eu ganhei recentemente desse pessoal. Uma assinada por 15 bolsominions. 15 bolsominions. E eu tenho de mostrar isso pra vocês. Eu nem sabia, mas tem um advogado bobo aqui de São Paulo, que não sabe nem escrever português, que aí tentou sustentar e o juiz falou, mas espera um pouquinho. E a Constituição e o direito à liberdade de manifestação, onde está? Né? Então é isso, o quadro dos presidenciáveis é triste. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-los aqui, vocês que nos ouvem e nos assistem também. Ou vocês não estão angustiados? Só não tem angústia quem é radical, quem é fanático. Existe alguns que assimilam o emissor do discurso, como diz a teoria da comunicação. Quem é o emissor? É o deputado Jair Bolsonaro, que emite esse discurso. E que faz com que alguns, não são todos, mas uma pequena, uma minoria pequenininha, comecem a articular o seu discurso privado da violência. Mas quem é o autor intelectual desse discurso? É o emissor. Quem é o emissor? É Jair Bolsonaro. Portanto, quando o jornalista Lauro Jardim posta essas 2 notas, né, solução final 1, solução final 2, ele está se referindo a quê? Ao nazismo. Ao nazismo. Isso aqui pode ser Alfred Rosenberg, pode ser Rosenberg, pode ser Hitler, pode ser Goebbels. Isso aqui é inacreditável e inaceitável num país como o nosso. Inacreditável e inaceitável aos brasileiros de bem, aos brasileiros que respeitam a lei, que respeitam a Constituição. Nós estamos em tempo, eu digo isso às autoridades. Não é possível que quem faz o discurso do ódio e da violência possa, inclusive, estar solto e pior, ser candidato à presidência da República. Mas o telefonema que ele deu à jornalista, primeiro o português, como ele tem um português precário. Chama atenção a dificuldade, o vocabulário restrito. Acho que ele não lê um livro há 3 séculos. O que mostra como o nível dos presidenciáveis é baixo, é muito baixo. Nós estamos, insisto, no pior momento da história republicana do Brasil. Nós nunca tivemos candidato desse nível. O conjunto, você bate no liquidificador todos, não dá meio candidato. É um horror. E esse senhor vive se envolvendo. Ele disse, por exemplo, do massacre do Eldorado dos Carajás, ele justificou o massacre, falou que tinha de matar mesmo. Ele vai ter como vice um general Heleno. Ele não conseguiu aliança com o PR, tentou, olha que o PR é um partido corrupto, hein? Tentar apoio de corrupto não é fácil. O PR é controlado por um bandido chamado Valdemar da Costa Neto. Ele tentou, o Valdemar virou as costas porque prefere outro corrupto, o Lula. Essa é a eleição do medo. O panorama da eleição de 2018 é o medo. Angústia, o que vai ser o amanhã. É isso. De um lado, há o medo da volta do PT. Por outro lado, tem muitos que temem uma eleição de Bolsonaro. Por quê? Porque acreditam que ele não tem uma equipe de governo, não tem uma proposta, não tem conhecimento, não tem experiência da vida administrativa. A eleição, portanto, ficou a eleição do anti e não do pró. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro vamos usar o condicional, dito, numa reunião com empresários, 2 empresários confirmaram essa informação à jornalista Sônia Raci, do jornal O Estado de São Paulo, que em pleno perguntaram como é que ele se aproximou de Paulo Guedes, do economista Paulo Guedes, e ele teria dito, abre aspas, sabe o que você sente quando entra em uma sala e vê uma mulher gostosa? Vai atrás pegar, foi o que eu fiz, fecha aspas. E evidentemente ela se resguardou com o direito constitucional do sigilo das fontes, algo que ele nem sabe que existe, porque provavelmente nem leu a Constituição. E ameaçava a jornalista de processo. Ela disse que daria a versão dele sem nenhum problema, como fez
hoje na página C2 do Caderno 2 do jornal O Estado de São Paulo. E ontem à noite, o mesmo candidato, Jair Bolsonaro, disse em registro aqui no Vale do Ribeira de São Paulo, que eu tenho uma tara pela Rede Globo, sou apaixonado pela Rede Globo. Ele está ameaçando a rede de televisão, ele tem uma tara. Bem, a intenção de voto Jair Bolsonaro, por exemplo, em algumas pesquisas, lidera. É isso que nós queremos para o Brasil? Ela nega, mas ela mente, porque os documentos oficiais do Itamaraty demonstram isso. Tem os documentos oficiais do Itamaraty que foram revelados à época. Foi na Noruega que ela viajou, onde ela tinha casado com um senhor, vivia maritalmente, não sei, com norueguês, levou o filho, era o quarto filho do Bolsonaro, esse rapaz chamado Jair Renan. E agora ela tem uma nova relação com o ex-marido, aí são outros 500. É que o candidato é tão pobre em ideias que não tem o que propor. Então ele inventa, ele tira da cartola de como se a ideia fosse militar, tivesse alguma qualidade superior a civil ou vice-versa. Os dois são iguais. Essa é uma linguagem tão antiga. O candidato, como outros presidenciáveis, desconhece a história do Brasil. O pré-candidato, o candidato já agora porque houve a convenção, desconhece. Como todos os presidenciáveis, eles são de uma ignorância absoluta, porque hoje no Brasil há o culto da ignorância. É legal ser ignorante. As pessoas falam, eu não sei e não sei mesmo. Como se ser ignorante fosse bom e não fosse um estímulo para obter o conhecimento, estudar e assim por diante. É incrível como ele consegue, em poucas palavras, dizer tantas asneiras. É inacreditável a salada que ele fez, o que mostra que é uma pessoa sem a mínima formação, para nada, para nada. São coisas totalmente diferentes. Ele fala ensino à distância, o ensino fundamental, a alfabetização vai ser à distância. Ele não sabe do que fala, ele não conhece o beabá de educação. Ele vai dizer assim, mas eu vou nomear o ministro da educação. Quer dizer, ele acha que ele vai terceirizar. Ele terceiriza tudo, até o cérebro, que ele não tem. Ele não tem ideia nenhuma, ele não estuda nada. Acho que ele lê história em quadrinho. E antigamente, nos anos 70, lia fotonovela. Acabar com o marxismo. O que o marxismo tem com a educação? A discussão de gênero não tem nada a ver com o marxismo. Homem, estuda. Enfim, defende a educação militar. Olha a salada que ele fez. A sandice é inacreditável que um homem desse, nessa idade, nunca leu um livro, nunca estudou educação. Vai pra casa, que antigamente vai pra casa Padilha. Vai pra casa, Bolsonaro. Vai estudar, homem. E não sabe nem que é a ONU, eu duvido. Você já veio aqui, lembra, 2 vezes? A primeira em maio do ano passado. Foi o primeiro lugar em que foi apresentado que você não sabia nada de economia. Lembra, Bolsonaro? Você sentou aqui durante 40 minutos e tava armado, né? Lembra? Mas não veio com aquela gangue que o cerca armado e tal. Sentou aqui, não sabia nada. Eu tenho certeza que você não sabe o que é a ONU. Se sentar aqui e perguntar, quando nasceu a ONU, o que faz, etc, tal... Quem é o secretário-geral da ONU? Você não sabe. E daí que ele falou, ele confunde ONU com as agências da ONU, com os conselhos da ONU. Ele não tem nem ideia. O que eu estou querendo discutir é uma questão que o segundo turno é uma outra eleição. Jair Bolsonaro realmente tem uma larga margem. É o favorito, mas é igual ao futebol. Não significa que o favorito vence o jogo tal. Foi a eleição das surpresas. É um ponto de inflexão na história do Brasil republicano. Ninguém imaginava a vitória do Bolsonaro com o número de votos que teve no primeiro turno. Poucos imaginavam. Olha, pode ser que algum bolsonarista, um bolsominion, pode dizer o seguinte, essa senhora há muitos anos é funcionária fantasma, muitos anos. Vocês aí que falam, vamos moralizar, ética, respeito, vai ter que explicar, isso aqui é maracutaia, é crime contra o dinheiro público, portanto mais um criminoso concorrendo à presidência. É bom lembrar que os votos do Jair Bolsonaro não são dele, a grande maioria dos votos é dos votos anti-PT, é o voto do medo, do terror, com a parte 3 do PT, parte 1 foi Lula, parte 2 Dilma, parte 3 seria, caso vencesse, né? O caso vença, não se sabe, Fernando Haddad e a vingança, né? Chamada vingança parte 3. Então, grande parte dos votos do Bolsonaro só assim, eu converso com ele, dezenas de pessoas tal, e todos dizem a mesma coisa, não precisa votar contra o PT. E identificou no Bolsonaro, que estava já à frente inicialmente na campanha, esse voto contra o PT. Agora, a sua rejeição, vale destacar, de acordo com o Datafolha, sempre lembrando, ainda é maior, é de 45% tal. O Jair Bolsonaro do PSL prometeu expulsar os médicos cubanos que não fizerem a revalidação do diploma no Brasil. Pode ser que ele desminta amanhã, né? É hoje mesmo, porque ele falou da ONU e aí desmentiu. Eu tenho certeza que o Bolsonaro não sabe o que é a ONU, o senhor Carlos Bolsonaro. E por quê? É filho, eles têm uma franquia, a família Bolsonaro tem uma franquia e todos estão fadados à política e tal. E aí eu falo, já que ele é nada, fala com o pai dele, porque o pai é que interessa. Só existe Carlos Bolsonaro porque existe Jair Bolsonaro. Carlos Bolsonaro é nada, né? E aí, seu Jair Bolsonaro, o senhor que se diz aí um homem antissistema, moralizador, que combate a corrupção, por que o senhor pediu pro seu filho? Eu acho que o senhor pediu. E eu quero que o senhor não diga isso, né? O senhor pediu pro seu filho não ir, né? Por quê? Porque era evangélico, eleitorado, o senhor tá com medo de perder votos no Rio de Janeiro.
a dinastia dos que o senhor inventou lá no Rio, um quer ser senador, outro quer ser não sei o quê. É isso, esses são os valores morais que o senhor tem, porque o seu filho não existe, volto a dizer, ele é nada, N-A-D-A, nada. O que existe é o senhor. Portanto, é um ato vergonhoso do senhor que se diz candidato antissistema. E digo também aos seus seguidores, né? Pensar um pouco, reflitam. Reflitam sobre o que o candidato, pelo menos que vocês escolhem na pesquisa, afinal a eleição é só no dia 7 de outubro, o que ele na prática, na hora que exige a prática, vamos ver se os valores morais e éticos republicanos estão presentes. Bem, Bolsonaro é o novo presidente, ponto. Isso é inquestionável. A eleição já está decidida, estamos a 12 dias, nada indica que no horizonte deva se modificar esse panorama. Jair Bolsonaro é o novo presidente do Brasil. A questão que se coloca agora, portanto, não é mais no campo eleitoral, é no campo político-administrativo. Como será uma presidência de Jair Bolsonaro? E eu volto a externar a preocupação, é a presença de militares da reserva no governo em postos chaves. Isso começa a associar uma instituição permanente de Estado, o Exército, com algo transitório, o governo. São coisas muito diferentes. Isso nunca ocorreu desde o período da redemocratização, nos últimos 30 anos. E as relações com o Congresso Nacional são estabelecidas de que forma? Vai ser o velho dando o que você recebe ou vai ser uma nova relação estabelecida entre Executivo e Congresso Nacional? Turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão pra fora, ou vão pra cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Então, quando o candidato usa a expressão banir, precisa conhecer o vocabulário jurídico e o conhecimento histórico do Brasil. Porque você está dizendo que existem brasileiros de duas classes. Os que concordam com você, que são brasileiros, e os que discordam, que são traidores, portanto devem ser banidos do país onde moram, onde nasceram e perder inclusive a nacionalidade. Como eu posso dizer que um adversário meu é adversário, não inimigo, um adversário meu ele é traidor e eu vou banir ele do Brasil? Eu, Marco Antônio Villa, vou definir quem é brasileiro e quem é não. Onde se viu isso? Por volta a dizer, senhor candidato, futuro presidente, tudo indica, tem equilíbrio, tenha sensatez. O senhor será presidente no interior das normas constitucionais do Brasil, que é uma outra eleição. Jair Bolsonaro esteve muito próximo da vitória no primeiro turno. Não necessariamente significa que vai vencer as eleições. Qual no primeiro turno? Freitas do Amaral teve 46,3%, que era o candidato conservador. E Mário Soares, do Partido Socialista, teve 25,4%. No segundo turno, Mário Soares teve 51,2% e Freitas do Amaral 48,8%. Nenhuma eleição está ganha. É uma nova eleição, com novas alianças que devem ser estabelecidas, com novos desafios, debate, tete a tete. E isso pode sabatinas, entrevistas e eventuais escorregões de campanha e tal. Então é um desafio que os dois candidatos vão ter, especialmente quem liderou a campanha, né, no primeiro turno e ganhou por larga margem, que é o Jair Bolsonaro. Então nessa eleição mais imprevisível da história do Brasil, que não há qualquer previsibilidade sobre o que vai ocorrer, e insisto, inclusive de hoje, alguém dizer que alguém já está no segundo turno, é uma ilusão, não se sabe. E não testou os candidatos, porque o debate é o momento de teste. Por isso que tem muito candidato covarde que foge de debate, porque os covardes têm medo, né? Tem medo do enfrentamento democrático de um debate. Aí o covarde arruma um pretexto e sai correndo. O terrível, nós temos um covarde no Palácio do Planalto a partir de 1º de janeiro, que será terrível, tenebroso para o Brasil. Dificuldades em formalizar alianças. Jair Bolsonaro rebate críticas em Goiânia de que estaria isolado e afirma que tem apoiadores no Brasil todo. Com o início das convenções partidárias, o presidenciável do PSL corre para definir um vice e diz que o general Heleno ainda não está descartado. Ele está perdidinho, o que mostra o seu despreparo. Na hora que a campanha começa a pegar fogo, é essa hora, quando os cavalos começam a atropelar na meta de chegada. Aí tem muito cavalo paraguaio, né? Então, essa questão, ele tentou, já não está no filiado ao PRP, um desses partidex, que já disse não. Então não tem jeito, se disse não, não tem aliança. Aí tenta agora o Levi Fidélicos, é que ele está isolado. Agora está tentando fazer sinalizar o eleitorado feminino. Aí voltou a história da Janaína Pascoal, filiada ao PSL, partido do Bolsonaro, ser candidata a vice-presidente. Mas ele está no momento isolado. Agora, a questão que se coloca é o seguinte: você pode ter o isolamento de alianças, precisa ver que repercussão isso tem junto ao eleitorado. O fundamental, para mim, não são as alianças, é o eleitorado. Bolsonaro é sinônimo de anti-PT, é de intenções de voto, mostra uma liderança confortável de Jair Bolsonaro. Alguns chegam a falar até uma vitória no primeiro turno, que eu acho improvável. É muito claro que o eleitorado antipetista, que é a maior parte do eleitorado no Brasil, queria encontrar um candidato. Há muito tempo estava querendo encontrar um candidato. Então, mais do que a proposta do candidato, as intenções de voto demonstram uma rejeição ao PT. É isso que o candidato tem de entender.
mais do que uma concordância com ele próprio, ele tem que entender que ele está recebendo esses votos, são os votos do medo, né, da angústia que as pessoas têm se o PT for ganhar as eleições. O fenômeno Bolsonaro é um fenômeno eleitoral, porque não tem partido, não tem uma efetiva comando de campanha, tem ele, somente ele. E ele cresceu ainda mais após o atentado sem falar nada. Alguém vai dizer assim, mas o atentado deixou em situações... Num primeiro momento, teve um reflexo, claro, teve um reflexo positivo nas pesquisas. Mas depois viu-se que o candidato estava se recuperando rapidamente. E mesmo sem falar, continuava crescendo as pesquisas. Como continua crescendo, e nessa semana deve crescer ainda mais. É possível explicar um crescimento desse, a não ser pelo medo do anti-PT. Não é porque o Jair Bolsonaro teve essa votação que a eleição está ganha, viu? Eleição de segundo turno é outra eleição. O segundo turno vão ter debates. Os debates são um terreno movediço. Você pode escorregar, cair, ou pode se fortalecer, né? Sabatinas, polêmicas, declarações indevidas. É uma nova eleição. Tempo de TV igual. Mas eu estou preocupado não, analiticamente preocupado com a questão dos debates e sabatinas e entrevistas. É aí que se decide. Os debates vão ficar naquele lero-lero e tal, mas tem os debates também. Vai comparecer ou não vai comparecer os debates? São questões fundamentais. Não comparecer, vai dar mal. Já de antemão já vou dizendo, quem não comparece vai dizer, fugiu. E quem não comparece a debate perde. Foi uma vitória, evidentemente. Você tem, agora no momento é 46,66. É uma coisa assim extrema. Eu estou me referindo ao Jair Bolsonaro, né, com 96,06 nas urnas apuradas, teve 46,66. É um resultado excelente, quase que o dobro do que teve o Fernando Haddad. Isso é inquestionável. Um recado a Jair Bolsonaro, 2 pontos. A soberba é má conselheira. A votação que o senhor vai obter no dia 28 de outubro, e a eleição já está decidida, nós já estamos dizendo isso há alguns dias, não significa concordância estrito senso com tudo o que o senhor pensa. É os votos contra o PT, é o medo do PT. Essa é uma eleição do medo, e vem dizendo isso há meses. E não é um medo abstrato, é um medo real. Porque todo mundo sabe o que significou para o Brasil os 13 anos e 5 meses do PT. A eleição do Jair Bolsonaro é produto desse medo real, concreto. Vamos pegar a questão, só passando, o senhor passou por questões aí também da economia, tá? O grupo JBS doou para o senhor R$200 mil, a Friboi. E o senhor dirigiu ao seu partido de então, que depois transferiu o dinheiro para o senhor. Foi assim que ocorreu? R$200 mil? Vila, começaram as eleições de 2014. Sim. Me liga aí, o presidente do meu partido. Sim. Bolsonaro, vou botar 300 mil na tua conta. Sim. Tudo bem? Bota 200 na minha, 100 na conta do meu filho. Foi depositado 200 mil na minha conta. Um assessor meu de Brasília imediatamente puxou doador originário, JBS Friboi. Sim. Ok, Vila? O que eu fiz? Quando eu vi aquilo, eu fiz um cheque nominal. Foi uma discussão para devolver o dinheiro. Não queriam receber de volta. Eu cheguei a falar. O senhor não recebeu de volta esse dinheiro depois da posterior? Não, vou chegar lá, Vila. Tranquilo, Vila. Não, tô tranquilíssimo. Ok? Olha só, inclusive eu falei o seguinte, sabe? Vocês não querem estornar o dinheiro, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir reserva pro gerente, vou pegar 200 mil, vou pra escadaria da Câmara, vou anunciar na internet, vou jogar 200 mil pra cima, dizer que é dinheiro do povo, isso aí é do povo, não é meu, é do povo, tá ok? Porque foi grana que vocês pegaram do PT pra se coligar com eles, meu partido com eles. Vamos lá. Agora essa história. Vila, em 2014, o dinheiro que entra na caixa do partido não se mistura. Aí tua empresa doou tanto, por exemplo, um partido. Sim. Tá lá, tá o nome, empresa Vila. Só estava em que partido, né? Tava no PP. Entrou dinheiro da OS, do partido. Entrou dinheiro da Odebrecht. Olha só. E o senhor recebeu o dinheiro de volta ou não? Não é de volta, Vila. O dinheiro que entrou na minha conta foi do fundo partidário. Seria a mesma coisa se eu tivesse recebido no mesmo dia 200 mil da Friboi e 200 mil do fundo eleitoral. Não, tivesse recebido no mesmo dia. Eu devolvi o dinheiro da Friboi. Mas o dinheiro acabou voltando para o senhor. Mas não é. Ô, Vila, eu tô falando. Não voltou, Vila. Mas o senhor acabou de falar. Mas o dinheiro que foi para minha conta. O senhor passou para o partido. Mas o partido devolveu para o senhor. A Friboi não botou nada na minha conta, Vila. Quem botou foi o partido. Dinheiro que era da Friboi. Não é verdade? Originalmente? Vila, o dinheiro que entrou pro partido da Friboi. Quem botou na minha conta foi o partido. Que o dinheiro original era da Friboi. Sim, por isso que eu devolvi. Portanto, é uma triangulação, deputado. Não é triangulação. Não é triangulação. Não é triangulação. O assessor disse, eu aceito do fundo partidário. Sim, mas foi pro partido e o partido recebeu o dinheiro da Friboi. Mas o dinheiro não se mistura. Esse dinheiro meu que voltou pro partido, meu não, do partido, foi para o deputado. Sim, mas porque tinha que ter o carimbo embaixo. Sim. O carimbo tinha que estar embaixo do papel. Sim. Doador originário, Vila. Sim, entenda isso, Vila. Perfeito. Você entendeu, Vila? Eu entendi, mas o dinheiro saiu, foi do doador, a Friboi, foi para o senhor devolveu, falou não quero, mandou para o partido, e o partido pode ter pego aqueles 200 mil passado para o Pedro, mas pegou outros 200 mil e destinou ao senhor. Pode, do fundo partidário. Sim.
Mas fundo partidário. Mas o Naquela partido época- cometeu uma ilegalidade, Mas você quer que eu portanto. faça o que naquela época, né? Mas, Você pode ver, você viu agora? Sim. Que receberam da JBS foi 1.428. Sim, sim, sim. Tem gente ali, Vila, que eu vi Sim. recebendo R$100. Sim, sim, Vai pagar sim. um preço. Não viu. Eu não É. Tem gente que não viu. É. Que você, com todo respeito a você, talvez Sim. você não note R$100 na tua conta, mais ou menos. Talvez. Sim. Tá, ok? Talvez. Tá. E o cara tá pagando um preço altíssimo agora. Então, não tem, comigo, olha só. Ao longo de um mandato, Vila, eu agrego quase 1 milhão por ano no fundo partidário. Não, eu presumo. Agora, Então, olha só. vamos Por voltar. que eu nunca exigi nada do partido? Porque eu Ok. nunca votei com o partido, Vila. Sim, perfeito. Vamos, Então tá explicado aqui, foi bom, Vila? Pô, tá explicado? Mas eu não me convenceu, deputado. não, Porque não, os esse é o 200 número. mil foram pro Olha, partido e o partido me passou admira 200 você mil pro entender senhor. de economia, querer dar aula de economia aqui e não Sim. entender isso daí. Não, mas o Me meu admira entendimento muito. foi Não. 200 mil. O senhor recebeu, passou. Eu não sabia que a doação, foi o que o senhor disse. Era da Friboi, passou eu pro sabia partido. que era da Friboi. Mas estava escrito. Mas Tá, o senhor, veio no papel escrito veio no papel. embaixo. Aí o senhor passou o dinheiro pro partido e falou, eu não quero esse Eu dinheiro. não quero dinheiro. Pra mim, Porém, o naquele partido tempo, mandou outros 200 mil pro mas senhor. podia mandar 100, 50, 300, 500. Perfeito. Poderia Então, fazer isso aí. Vamos lá, só Tá, pra... ok? Você entendeu agora ou não? Não, Não vem me rotular de corrupto aqui, não. Não, mas não, eu não Vila, corrupto, não. tudo isso aconteceu, não Vila. fiquei satisfeito. Tudo isso Tem direito de não ficar. Então eu tenho jeito de explicar novamente. Não, mas o senhor recebeu 200, eu entendi. Mandou pro partido, o partido mandou 200 pro senhor, que pode não ter sido os mesmos 200. Foi, como o senhor disse. pode não, Mas não foi. Não foi. Não foi. Não foi, mas porém é dinheiro que É a o mesma partido coisa, recebeu Vila. propina. O partido recebeu propina sim. Então, como é que o senhor participa Mas do olha partido que só. recebe propina, deputado? Mas qual partido O senhor não recebe disse- propina? Mas o senhor disse Qual que tem partido não recebe honestidade propina? como norte, né? E aí Qual recebe partido dinheiro de não propina. recebe propina? Mas aí é que eu se um dia eu tivesse, Qual nunca partido? serei candidato e nem E de outra, nenhum e não é partido. propina. Chama, em 2014, Vila, ninguém falava em propina Mas legal, a doação, Vila. a propina transforma, que hoje nós sabemos, a propina que vira doação legal, mas a origem é Vila, propina. o meu partido, eu não sei, mais ou menos é 5 milhões por mês de fundo partidário, Vila. Sim. Os caras vão me passar 200 por campanha miserável minha, miserável, Vila. Deixa eu perguntar um negócio da Miserável. energia. Se nós estamos falando de energia nuclear, Não, peraí, vamos você pegar- tá achando que eu tô na, eu na pedalada? Eu perguntei ao senhor, o senhor tem direito a responder, eu tenho Não. direito a uma opinião. Não. Democracia é assim. É isso daí, mas você não quer entender. Você quer me rotular não quero te rotular, quer não. me rotular. Não. Por que você não respondeu, por exemplo, já que é corrupção? O que o Alberto Youssef falou quando ele estava na delação dele? Que 2 deputados do PP apenas, 2 deputados não pegaram dinheiro da Petrobras. Um foi eu. Sei. Aí, o que acontece? Que queria que eu fizesse o quê? Ainda bem. Ainda bem? A gente não tem de se misturar Não, com essa teve, turma. não, teve mais também, Vila. Teve a- mais. E você não falou nada aqui. Não, e Por nós oca- falamos peraí. aqui, veja O que meu nós- nome não entrou. O que Por nós ocasião falamos da aqui- ação penal 470, que é lá do Joaquim Barbosa Mensalão. 470. 470. Isso, é o Ok. inquérito Os 2245. números estão te atrapalhando um pouquinho aí, tá? Não, meus números nunca Ok. atrapalham, deputado. Ok. Ao contrário, o que eu Não, perguntei tá pro senhor, você não me respondeu desde o Ação, começo. não, Economia, não tô Mas satisfeito. peraí, eu tenho o direito de responder de outra forma. Ou você acha que eu seja igual a você? Não, mas eu queria que você Feliz desse ou uma resposta. infelizmente, nós somos Não, eu queria que você diferentes. desse uma resposta Não, tá consistente faltando- sobre tá indústria, faltando- sobre tá serviço, faltando. agricultura, minerais. Eu falo de agricultura, tive no Por isso que eu queria falar de tive no energia nuclear. agronegócio. Eu queria que o senhor me falasse. Peraí, teve outro caso também do Joaquim Barbosa. Sim. O caso Mensalão. Sei. Ele leu o seu voto Sei. e citou meu nome no Mensalão. Sei. É o Jair Bolsonaro, tá? Foi o único da base aliada do governo, que nunca votava no governo e não foi comprado pelo PT. Tá lá na ação penal dele. Isso não conta? Outros deputados também da base aliada. Não, a gente o Joaquim achar que Barbosa, todos- o Joaquim Barbosa. Então cobre do Joaquim Barbosa.